Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Livro 2 dos processos em espécie. Título 1 do processo comum. Capítulo 1 da instrução criminal. Artigo 394. Procedimento será comum ou especial. Parágrafo 1º. Procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Inciso 1. Ordinário, quando tiver por objeto o crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 2. Sumário, quando tiver por objeto o crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 3. Sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. Parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos de procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial. Parágrafo 3º. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497 deste Código. Parágrafo 4º. As disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente ao procedimento especial, sumário e sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. Artigo 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: inciso 1. For manifestamente inepta. Inciso 2. Faltar pressuposto processual ou condição para exercício da ação penal, ou, inciso 3, faltar justa causa para exercício da ação penal. Parágrafo único revogado pela Lei 11.619 de 2008. Artigo 396. No procedimento ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou defensor constituído. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos, justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-os e requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado nos termos do artigo 95 a 112 deste Código. Parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou seu acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista nos autos por 10 dias. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: inciso 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Inciso 2. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade.
Inciso 3, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou, inciso 4, extinta a punibilidade do agente. Artigo 398, revogado pela Lei 11.619 de 2008. Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, os designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como ao esclarecimento do perito, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Artigo 400-A. Na audiência de instrução e julgamento, e em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo vedadas, incluído pela Lei 14.245 de 2021. Inciso 1. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração dos autos. Inciso 2. A utilização de linguagem, de informações de material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunhas. Artigo 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Parágrafo 1º. Nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. Parágrafo 2º. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. Artigo 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Artigo 403. Não havendo requerimento de diligências ou serem indeferidos, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, são concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação à defesa. Parágrafo 3º. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes prazo de 5 dias, sucessivamente, para apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Artigo 404. Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou requerimento da parte, a audiência será concluída sem alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada,
As partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 dias, suas alegações finais por memorial e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Artigo 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunha será feito pelos meios do recurso de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo 2º. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original sem necessidade de transcrição.